No livro Boa Nova, escrito pelo espírito Humberto de Campos, ou Irmão X, através do médium Francisco Cândido Xavier, nós temos uma passagem muito bonita no capítulo 15. De vez em quando aqui comentamos. Quando uma mulher que originariamente era esposa de um dos mais importantes homens da região, alguém que naquela época tinha a função de ser prefeito, administrador da comunidade, e que, portanto, pelos seus excessos, pelo seu poder, pela sua arbitrariedade, juntava muito dinheiro e dava, portanto, uma condição favorável à sua família. Esta esposa, como geralmente são sensíveis às mulheres mais cedo do que os homens, encontrou no Divino Mestre afirmativas que se sincronizavam com as ânsias do seu coração, com as verdades que ela sempre buscou. Ainda que o marido lhe fosse avesso, Jesus para ela representava o ideal, não de homem, mas de exemplo. Então ela começa a seguir Jesus, e valendo-se das facilidades, do conforto, começa a abastecer o grupo de apóstolos que precisava de recursos para ajudar outras miseráveis criaturas de benefícios simples. Roupas para o frio da noite, cobertas toscas, recursos para comprar comida para os necessitados. Joana, o nome da mulher, auxilia então a comunidade dos apóstolos no anonimato, para que com estes pequenos aportes a obra divina pudesse aliviar as dores. Era uma das formas que ela e outras pessoas, já um pouco mais lúcidas, tinham para cooperar também. Sem falar, é óbvio, do fato de ela acompanhar as pregações de Jesus e de então, em certa ocasião, perguntar a Jesus o que seria da sua pessoa casada com um homem difícil como aquele, um homem tosco, um homem abrutalhado, um homem materialista. E que então ela tinha vontade de abandonar tudo para seguir o Senhor, e o Senhor disse: tenha calma, no momento adequado eu aceitarei o teu testemunho, não agora. Tem paciência. Algum tempo depois, Jesus sofre o destino que marca a felicidade da humanidade. Porque o destino que os homens deram ao Senhor foi realmente do remédio amargo, mas eficaz. Porque não existe nada pior para o maldoso do que contemplar a própria maldade. Não existe um vitorioso pela violência que não se sinta um animal carregando o corpo daquele que ele acabou de matar. Esta é uma das coisas mais marcantes quando o algoz vê o inocente morto aos seus pés. E aquele gosto de vitória transformado na vergonha de ter assassinado alguém que não tinha defesa. Nesse instante, toda a comunidade dos cristãos perde o rumo. Passa um pouco de tempo, como só é acontecer com todos nós. O marido de Joana cai em desgraça, porque todos os que em um momento estão luminosos no poder, quando os ventos favoráveis o guindam a essas falsas posições,
Basta que uma leve brisa no sentido oposto comece a soprar e então a pessoa cai de onde estava para um abismo, perdendo todas as referências, seus aliados sendo também destituídos dos seus poderes, toda a estrutura de bandidagem que se apoia uma na outra para erguer-se, porque ninguém sobe sozinho, todos os poderes se abastecem e se sustentam pelas faixas que vêm de baixo até chegar em cima. Quando cai o principal, todos ruem. E assim aconteceu com Cusa, o marido de Joana. Mas todas essas pessoas que são grandiosas, que são poderosas, que são arrogantes na facilidade, geralmente são covardes na miséria. Todos os que mandam matar não aguentam quando são tornados escravos. Cusa não era diferente. Havia se preparado muito na sua arrogância, no seu orgulho, para mandar. Mas não havia se lembrado de preparar-se quando perdesse tudo. Ele então, nessas condições, não resiste e se mata, como todo covarde. Para fugir da vergonha, não se incomoda em jogar na miséria aqueles que dependam dele, como é próprio do egoísta. O egoísta adora estar por cima. E quando ele não está mais, então ele não quer saber de mais ninguém. Porque a sua dor é maior. E se uma das formas de fugir dela é tirar a própria vida, então isso será a minha solução. Minha esposa, meu filho, eles vão se virar. Então Cusa se mata. Deixa Joana agora na miséria, porque tomaram tudo, com um filho pequeno, o único, que precisa ser criado. Ela então deixa o status de mulher do prefeito, primeira dama, portanto, naqueles tempos, e vai trabalhar como doméstica, porque ela precisa arrumar recurso para comprar o pão para o seu filho. Quando as pessoas da época, não muito diferentes das de hoje, umas insinuam que ela é muito jovem ainda, ela pode vender o seu corpo e ficar bem de vida. Outras a ridicularizam, exatamente porque agora, não importa que ela tivesse sido boa sempre, ela era a invejada mulher do homem rico e poderoso, agora estava na lama material. O que era uma satisfação para aquelas invejosas, as pessoas medíocres, que não são nobres nem para reconhecer o valor, nem para estender a mão quando aquelas pessoas caem. Quando estão por baixo, odeiam quem está por cima. E quando estão por cima, pisam em quem caiu. E tem prazer nisto. Mas Joana se lembra de Jesus. Tenha paciência. No momento certo, eu aceitarei o teu testemunho. Não é agora. Joana então dá o testemunho da humildade. Vai trabalhar de empregada. Vai depender das mulheres que pagassem pelo menos o que o filho ia comer. E ela então tem que comer com ele e tem que viver com ele, porque é o único arrimo do filho, que é sua companhia. E os dois envelhecem juntos. Os anos passam e conta Humberto de Campos que os cabelos embranquecem na cabeça de Joana, enquanto os músculos se formam nos braços robustos do filho, nos trabalhos das galeras.
Lá está o jovem remando, e a sua mãe envelhecida de 4 no tombadilho, lavando o solo, o chão de madeira, com um esfregão qualquer, para terem a garantia da sobrevivência. Passa o tempo, e eis que em uma das perseguições romanas, esbirros do imperador flagram um grupo de cristãos orando nas catacumbas, entre os quais está esta velha e o seu filho. São levados à prisão, onde são torturados, para que abjurem da sua fé. Todos os tipos de torturas que a maldade humana pôde engendrar, lá se procurava infligir aos que estavam apenas orando para um Deus que não era o de Roma. E eram tão cruéis os homens e as torturas, que nós aqui não as descreveremos, porque o intuito é manter o exemplo de Joana acima da miséria humana. Mas ambos, ela e o filho, se mantêm firmes em não renegar a fé cristã. São encaminhados à execução. Prendem Joana a um poste que é rodeado por achas de lenha, embebidas em material combustível. Suas vestes, igualmente empapadas desse combustível, pesam sobre o seu corpo, que está preso ao poste. E não fosse só esta a miséria, o sadismo dos que executam as ordens, colocam-lhe o filho preso a um tronco, despido até a cintura, e um soldado violento, com um chicote nas mãos, começa a desferir-lhe chicotadas que cortam a pele como facas. E observando a fortaleza daquela velha, destila a chicotada como se fosse para atingi-la no dorso do seu filho, o ser mais amado pela mãe. E grita a ela: vamos, mulher, abjura a tua fé, renega esse Jesus. E ela se mantém em silêncio. E o filho geme ao estalido do chicote. E mais a chicotada sobre a chicotada, e o soldado grita: se não é por amor a esse Jesus, renega-o pelo menos por amor ao seu filho. E a chicotada volta a extrair gemidos dolorosos do rapaz. E ela se mantém quieta. E a ferocidade do animal que manejava o chicote se acelera, se torna mais impetuosa, para que a dor do filho pudesse resvalar na fé da mãe. E então, não aguentando tanto testemunho, o filho começa a dizer: mãe, abjura, mãe, renega, mãe, por mim que sou teu filho e estou sofrendo.
renega Jesus. E então Joana, chorando, olha para o filho, não com compaixão, não com pena, mas com a energia de quem tem fé acima de qualquer dor. E diz a ele: cala-te, meu filho. Jesus era inocente e suportou tudo isto por nos amar. E então, o soldado, vendo que era impossível vergar aquela mulher, pega a tocha que tinha perto e deita o fogo ao redor do poste onde está Joana presa. O combustível se inflama, as chamas vão crescendo depressa. E o soldado, vendo o momento final se consumar na morte daquela mulher heróica, grita: morre, velha, morre. Esse Jesus a quem você não abjura, por acaso só te ensinou a morrer por ele? E no meio da fumaça, do fogo crepitante que lhe queima as pernas, Joana responde: não, ensinou-me também a vos amar. Me ensinou a te amar. Você que mata meu filho, você que incendeia a minha carne, esse Jesus, a quem eu não renego, ensinou-me a amar você. E morre queimada. Nesse triste espetáculo que certamente ficou gravado na mente deste homem pelo resto dos seus dias, não só físicos, pelo resto de seus dias como espírito. Ensinar a amar, apesar da miséria, apesar do sofrimento. Agora, Joana, agora eu aceito o teu testemunho. Porque o teu testemunho, como o nosso testemunho, é de verdade, válido na hora difícil. Na hora fácil é muito tranquilo. Bater no peito. É muito tranquilo dizer que tem este ou aquele tipo de fé.